programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Daqui a instantes, ainda nesta edição de Conjuntura, a gente conversa com a deputada federal Tereza Nelma, ela que é filiada ao PSDB. Agora, nosso entrevistado é Aldo Jofré, publicitário chileno, que atua em vários países aqui da América do Sul, inclusive aqui no Brasil, nas campanhas políticas. Aldo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Bom, estamos há 10 meses da eleição presidencial aqui no Brasil. Qual é a sua opinião, qual é a sua expectativa com relação a essas candidaturas que estão sendo anunciadas? Bom, na verdade é uma eleição que está se vivendo há muito tempo, né? Ela tem dois tipos de eleições que acontecem. São as que são mais tradicionais, normais, e tem as que mais parecem plebiscitos, né? E pelo que todo aponta, a que se aproxima tem um pouco isso, uma sociedade bem polarizada, discursos bem marcados, onde se aparenta ter uma luta, né, por uma terceira via, mas acho que fica difícil porque os discursos estão bem colocados, né? Um fato novo nessa pré-campanha que a gente está vivendo é a aproximação de dois antigos adversários, né, que agora já estão conversando, já estão em entendimento, que são justamente dois extremos, né? Aparentemente extremos, que é Geraldo Alckmin, do PSDB, que foi convidado pelo Lula, do PT, para ser o seu vice. O que você acha dessa aliança? Eu tive a oportunidade de trabalhar bastantes campanhas com o PT, inclusive trabalhei com o ex-presidente Lula também. Enfim, eu acho que o caminho que ele está tomando é um pouco relembrar aquilo da primeira eleição que ele teve, né, que foi com o Zé Alencar. Eu acho que aquela coisa de compor um espectro mais amplo dentro do leque político. Acho que, enfim, é uma estratégia acertada da parte dele, né? Alguns acham que essa aproximação, né, de Alckmin com Lula apenas está confirmando aquela teoria de alguns de que PSDB e PT são da mesma origem. É isso? Olha, enfim, eu acho que na política, na verdade, não tem uma verdade só, né? É tudo base a interpretações e narrativas como vai se compondo. Eu não gosto, enfim, pela minha profissão, na verdade, de fazer um juízo de valor, se está certo ou está errado. Eu acho que narrativamente o discurso é bom, está trilhando o caminho certo. Eu acho que para as pessoas que estão trabalhando com ele, né, imagino, fica fácil, né? A composição no dia a dia, como essa narrativa vai se construindo. Bom, durante muitos anos aqui no Brasil, a política, a disputa presidencial, mais especificamente, se polarizou entre PSDB e PT. Né? Aí o Lula foi presidente 2 vezes, depois passou para Dilma, que foi reeleito, daí que apareceu a figura do Jair Bolsonaro, mudando completamente, desarrumando o cenário que existia até então. Daí que vem uma indagação que muitos se fazem desde aquela campanha passada de 2018. Não seria a hora de o PT, por exemplo, abdicar de ser o protagonista para apoiar um outro partido de esquerda, um outro nome de esquerda, por exemplo? É difícil, né? Porque eu acho que um partido que tem tanta força, tão reconhecido, acho difícil ele abdicar, né? Aí se pergunta por quê. Tem toda uma construção, tem base, tem narrativa. Eu não vejo que faça muito sentido, né? Como é que você avalia o Jair Bolsonaro, que foi candidato em 2018, com o Jair Bolsonaro, que pretende ser candidato novamente em 2022? No que ele melhorou, no que ele piorou, qual a sua avaliação? Eu acho que o Bolsonaro tem a capacidade, o presidente Bolsonaro tem a capacidade de mudar. E ele, comunicacionalmente, ele é muito hábil. Como ele, enfim, coloca aí a sua narrativa. Ele foi eleito sobre um discurso, durante o mandato virou completamente, um giro de 180 graus, e ele está se recompondo e fazendo um jogo estratégico da parte dele. Eu acho que os assessores dele e ele mesmo têm muita habilidade na comunicação. Não sei na questão política, enfim, eu acho que não sei se será tão boa, mas na comunicação consegue rapidamente
manobrar e, enfim, ante qualquer adversidade, coloca um discurso lá na frente e vá. É muito bom. Bom, alguns dizem que se Lula pudesse ter sido candidato na eleição passada contra Bolsonaro, o resultado poderia ter sido outro. Hoje eles estão, tudo caminha para que eles sejam adversários, né? Um contra o outro, exatamente um contra o outro. E aí? Eu trabalhei na eleição 2018, segundo turno, para a campanha do Haddad. E realmente era uma campanha que foi sobre o discurso que não era o Haddad, né? Que na verdade quem ia governar era o Lula, Isso. como enfim, não poderia ser, aí vinha o substituto que era o Haddad. Eu acho, vendo a retrospectiva, eu acho que foi errado. Foi errado porque era confuso, não era claro. Eu acho que Haddad era um candidato com potencial para ele mesmo enfrentar um processo eleitoral. Mas, enfim, ficou isso. Agora, a volta do Lula, com a força que ele tem, com a narrativa que ele tem, o fato dele ter sido preso, ter recobrado sua liberdade, seus direitos políticos, ele vem muito potente, muito forte. Aí eu acho que... E disputa, na verdade, que quem não é governo, quem é oposição, tem mais coisas a seu favor, porque não tem nada a mostrar. Só julga aquilo que foi feito, né? E nesse caso, eu acho que ele está... narrativamente, ele é muito favorito. E se ele consegue fazer costuras políticas boas, eu acho que tudo pareceria indicar que ele poderia ser o próximo presidente. Bom, muita gente tem andado em busca de... anda em busca de uma chamada terceira via. Esse nome hoje me parece o mais consistente, né, dessa chamada terceira via, seria do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro. A sua avaliação sobre essa candidatura, pré-candidatura do Moro? Eu acho difícil, porque o cenário está muito polarizado. E o Moro, eu acho que ele tem um problema que é, hoje, os desafios que o Brasil enfrenta hoje, eles precisam de experiência política, né? A sociedade vê, enfim, como atingiu o Brasil a questão da pandemia, que precisa de políticas públicas na questão de saúde, precisa de uma reativação econômica. Tem muitos desafios onde eu acho que o principal problema que o Sérgio Moro vai se encontrar, quem faça a comunicação dele, é como uma pessoa que, sendo juiz só, pode pode fazer um bom trabalho em outras áreas que nunca teve experiência. Acho que isso vai ser muito, muito questionado. E, por outro lado, eu acho que o Sérgio Moro tem uma rejeição muito alta também. Que isso também pode ser complicado. E o que é que você acha da pré-candidatura de Ciro Gomes? Ele que já foi candidato a presidente algumas vezes, tem experiência política, tem experiência de gestão, que foi governador, inclusive, do Ceará, né? Foi ministro do Estado, tudo. Foi. E ele que estava como, digamos assim, o nome dessa chamada terceira via, e de repente apareceu o nome do Moro, perdeu um pouco de espaço. Eu acho o Ciro uma pessoa muito interessante. Nunca teve a oportunidade de trabalhar com ele, já inclusive tentei, mas não deu certo. Eu acho ele uma pessoa muito interessante, muito capacitado, ele tem, intelectualmente, ele tem um intelecto muito rico. Ele está assessorado por um grande estratega, que é o João Santana, grande. Mas também acho que não tem espaço hoje para ele, né? Me faz um pouco não lembrar, porque eu tinha vivido, mas sim que estudei, a questão do Brizola com o Lula, por exemplo, naquela eleição. Eu acho que pode ser que o Ciro seja um Brizola, mais um, dentro da história do Brasil, que tinha tudo para, mas não aconteceu. Pela sua experiência, inclusive na América Latina, como é que você poderia definir qual seria a influência do resultado de uma eleição presidencial? Essa, por exemplo, que se avizinha, na sua opinião, entre dois candidatos totalmente opostos, quer dizer, Bolsonaro, né, direita, Lula, esquerda. O que influência poderia ter um resultado aqui no Brasil para a América Latina? Muito, muito. Eu acho que não só aqui no Brasil, por exemplo, eu sou chileno, agora, nesse próximo domingo agora, vai se enfrentar também uma eleição, que tem os mesmos tons quase plebiscitários, né? Por um lado você tem Boric, que representa uma centro-esquerda,
e tem Kass, que representa uma ultradireita bem similar ao Bolsonaro, eles são muito afins e tal. E esse cenário, ele transita pela América Latina. Então, os países sua política está sendo levada a uma polarização. Tem algumas razões que eu acho que não conseguiram, a política tradicional e o discurso político tradicional principalmente, não conseguiu satisfazer as expectativas das pessoas. Então tem um desprezo para eles. Aí viram estas outras figuras que são mais, algumas exóticas, né? Folclóricas, que viram dos extremos e parecem engajar as pessoas. Por quê? Por rejeição ao tradicional. Eu tive a oportunidade de trabalhar na campanha desse ano, do começo do ano, da campanha constituinte no Chile, do processo constituinte. E aí eu fui testemunha disso, como discursos que eram pessoas que você achava que não tinham chance provavelmente de ganhar, eles conseguiram ganhar. Por quê? Por uma rejeição ao discurso tradicional. Aquela coisa mais do centro, mais calmada na medida do que seja possível fazer, não sei o que. As pessoas viram que isso não satisfazia as necessidades e apelaram a coisa mais folclórica, mais polarizada, mais excêntrica. Assim. Ok, nosso muito obrigado a Aldo Joffre, ele que é publicitário, trabalhou, como disse no início, em várias campanhas políticas aqui no Brasil e fora do Brasil, aqui na América Latina. Obrigado a ele pela participação aqui nessa edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com a deputada federal do PSDB, Tereza Nelma. Até já. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.